Paz e graça em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Meu Casamento é o Testemunho. Chamo-me Lola Pessoa e estarei contigo durante 1 hora junto dos meus convidados que desde já passo a apresentar. Auxene amados, Auxene, queiram por favor apresentar-se aos nossos estimados telespectadores. Auxene, estimados telespectadores, irmãos, a todos aqueles que estiverem a assistir. Aqui, Eliseu Lourino Tamel, membro obreiro da igreja Gigecon. Amém. Auxene, irmão em casa, no trabalho, no chapa, aonde quer que você esteja. Deste lado cá, fala a irmã Zulmira Domingos Tamel, obreira do Ministério Profético de Cristo, vulgarmente chamado por IGGCOM. Paz. Bom, irmão Eliseu, irmã Zulmira, vamos dar o início à nossa conversa. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é: quem era o irmão Eliseu antes do casamento? Amém. Bom, o irmão Eliseu, antes do casamento, era um menino, jovem, que vem de uma família, digamos, tradicional. De pais que herdaram aquela tradição dos meus avós, que cada homem podia levar 3 mulheres, até mesmo da mesma casa. Então, os meus pais também seguiram a mesma tradição. Vou para esta parte porque acho que de uma forma forte o que aconteceu depois veio a marcar aquilo que é ou aquilo que foi a vida do Eliseu após anos, não é? Conheci algumas namoradas, não é? Que são aquelas pequenas fases que a gente facilmente ultrapassa, mas a primeira que marcou foi a que depois viveu comigo maritalmente, que depois tivemos nosso primeiro filho com ela, né? O Elvis, que hoje tem 14 anos. Foi um relacionamento muito conturbado. Hoje eu posso dizer, porque não tínhamos Cristo, não havia a mão de Cristo lá, não buscávamos a palavra, foi tudo arranjado, não é? Conversa entre famílias, aqueles rituais tradicionais de trazer aquilo que pedem na apresentação, não sei o quê, depois dar aquele coisa tudo. Depois, como ela já estava de barriga, ela veio ficar comigo. Só que quando ficamos juntos, começaram os maiores problemas. É que eu já tinha que começar a procurar trabalho assim. Graças a Deus conseguiu, e por acaso é o mesmo que eu tenho ainda hoje. E fomos vivendo. Após 8 anos, chegamos a uma fase do limite, né? Porque não houve uma evolução. Se houve algo que fez com que houvesse mudança, foi na evolução dos problemas. Em que eu adoecia e já não podia sair para ir trabalhar. Cheguei uma vez até a apanhar um gesso em todo o corpo. Acho que ali foi o auge de tudo. Eu desloquei o braço, não sei como, a dormir. E
tive que sair assim de casa até o Hospital Central da madrugada, sem transporte, sem nada. Graças a Deus apareceu um taxista que voltava do aeroporto. Nós estávamos na zona da urbanização. Ele levou-nos até o Hospital Central, porque era a base dele. Disse, não se preocupe, vão, eu estou a voltar, vão, boa sorte. Então, após isso, conversei com ela, nos entendemos e houve aquele rompimento. Ela voltou para a casa dos pais dela e eu para a casa da minha mãe, não é? E logo a seguir eu já tinha alguém, porque o homem sempre tem aquela coisa de andar aqui e acolá, então eu já tinha alguém que já havia conhecido enquanto estava com a mãe do meu filho. Então a pessoa também estava separada. Começamos a conversar e éramos vizinhos. Começámos a conversar e tal, encontrávamos, falávamos, contávamos histórias, aqui, acolá, qual é a tua situação agora? Eu estou sozinho, estou solteiro, estou em casa. Ela também, eu estou só. Começamos a sair juntos. 3 meses depois iniciamos o namoro, não é? Namoramos uma coisa de 2 anos. Só que chegou uma fase em que ela mudou-se dali. Haviam construído na zona do Zimpeto. Mudou-se para Zimpeto. Então, aquele trajeto Zimpeto para vir trabalhar no Maputo ficou sufocante. Mas eu já conhecia a ela, eu conhecia os defeitos dela. Ela depois começou a dizer, temos que arranjar um sítio para viver aqui. Eu disse, olha, vivermos juntos até podemos, mas há muita coisa que nós temos que mudar. Tens coisas que fazes que dentro de uma relação não vão ajudar muito. Eu também não nego, né? Há coisas que eu exijo, gosto e quero que sejam respeitadas. Então, para isso nós temos que sentar, temos que amadurecer isso para podermos viver juntos. Ela insistiu, disse, não, eu quero, porque quero e vamos viver juntos. Se não quiseres, eu saio, vou arranjar um sítio e vou ficar. Eu disse, olha, está bem. Vamos tentar gerir isto. Eu acabei cedendo, fui viver com ela. Acredita, em 4 meses nós separamos definitivamente. Discutíamos todos os dias, não nos entendíamos. Nós íamos à igreja, não é? Há uma igreja, a famosa igreja que é no país, não é? Toda a gente conhece, nós íamos lá, buscávamos, eu até já havia melhorado aquilo que era o meu comportamento, porque eu era um brincalhão. E quando houve o desentendimento, eu voltei de novo para a casa da minha mãe. Ela ficou lá, não sei o que ela depois fez, mas soube que depois de um tempo foi viver na zona do Chopal. Depois de lá, ela tocou a vida dela. Então foi daí que mais uma vez eu voltei para a minha casa e fiquei por lá por algum tempinho. E vou deixar agora a irmã Zulmira falar alguma coisa para não levar muito tempo. Amém. Irmã Zulmira. E como é que era a irmã Zulmira antes do casamento? Oxen, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Bom, falar da antiga Zulmira é um pouco complicado, mas vou tentar resumir. A Zulmira era uma menina, criança, mulher, órfã, de pai e mãe. Eu não conheci minha mãe, perdi minha mãe quando ainda tinha 1 ano e 6 meses, não conheço o rosto dela. Perdi meu pai quando já tinha 19 anos de idade.
A Zulmira era uma mulher que tinha uma vida de total opressão. Hoje eu digo opressão porque entendo um pouco das coisas espirituais. Mas na altura, para mim, aquilo era uma situação normal. Alguma coisa dentro de mim me obrigava a fazer coisas para além da minha capacidade na altura de fazer. A Zulmira é órfã, como eu já havia dito. É uma mulher que sempre teve que lutar para ter o que tem. Desde criança, eu e o meu irmão, nós só somos dois, filhos do meu pai e da minha mãe. Só somos dois e eu sou a mais nova. Desde criança sempre cuidávamos um do outro, ainda que não vivêssemos juntos, porque houveram momentos em que, vivendo com o nosso pai, ele não cuidava de nós. Então passávamos necessidade, fome, roupa para vestir. Então eu recorria à lixeira. Há tempos atrás eu dizia que por pouco eu virava a menina da rua. E naqueles tempos, eu quando contava isso às pessoas, porque eu tinha uma vida de murmuração, então eu sempre dizia para mim, olha, não é possível uma pessoa nascer no sofrimento, crescer e continuar no sofrimento. Algum dia isso tudo vai acabar, é só uma questão de tempo. Então, meu irmão vendia petróleo, voltava à noite, me levava, íamos jantar com pão e badia, depois voltávamos para casa. Mas chegou uma fase que aquilo me cansou. Criança quer calor, criança quer atenção, criança quer ser ensinada. Então, eu fugi da casa do meu pai, fui viver em casa do meu tio, que por acaso é ali perto de casa. Porque lá tinha mata-bicho, almoço, jantar. Eu conseguia ver isso. Então, o que eu procurava na altura era suprir as necessidades da carne. Então, fui viver lá, fui crescendo lá. Meu irmão ficou com meu pai, cresci e foi quando comecei a notar que eu tinha uma vida de total opressão. Porque tudo que eu queria ganhar, tudo que eu queria ter, eu tinha que fazer algo para ganhar aquela coisa. Se eu quisesse ter lanche para a escola, eu tinha que lavar louça no lugar de alguém para lavar. Quando me conheci como pessoa, quando comecei a trabalhar, eu vi a necessidade de comprar coisas para ajudar em casa. Era uma forma de retribuir as coisas que fazem para mim. Porque uma coisa eu aprendi, nada acontece em vão nas nossas vidas. Ainda que o que você esteja a passar é algo de sofrimento, se está a acontecer contigo é para aprender alguma coisa, é para lhe ensinar alguma coisa. Então, eu tinha que fazer algo em troca para ganhar as coisas que eu tinha necessidade. Eu cresci e comecei a ver período. Eu lembro-me que eu informei a minha tia, que era responsável por mim na altura, e simplesmente ouviu e calou. Então, uma vez que eu tinha aquela coisa de ouvir as conversas atrás da porta, eu já sabia o que uma mulher deve fazer naquele tempo. Então, todos os meses eu rasgava uma blusa para usar. Todos os meses rasgava uma blusa. Fazia trabalhos em casa de vizinhos, ganhava 50, 20 meticais. Corria para os pamaninhos, comprava uma blusa, mas no fim do mês rasgava aquela mesma blusa. Então, quando fui crescendo, vi que aquilo era gastante. Vi a necessidade de começar a namorar para poder ter alguém suprir as minhas necessidades. Então, eu tive 2 namorados fixos, mas eu tive vários parceiros múltiplos. Na altura, antes do meu atual marido, eu tive 2 namorados fixos e namorados múltiplos. Então, esses é que me sustentavam as minhas vontades, os meus caprichos. A Zulmira era uma mulher totalmente virada para as coisas do mundo. A Zulmira era preocupada em querer saber o que os outros pensam acerca dela. O que ela vestiu está bem, está agradável. Será que conseguiu cativar as outras pessoas que estão ali perto? Então, resumidamente, a Zulmira antiga era uma Zulmira órfã. Eu digo era, porque
Porque hoje eu não sou órfão, eu tenho mãe e pai, que é Jesus Cristo. Era uma Zulmira que tinha uma vida de total opressão. Uma Zulmira com múltiplas relações. Uma Zulmira que já se vendeu para suprir as suas necessidades básicas pessoais como mulher. Bom, deu para perceber que a vida não foi fácil para nenhum dos dois. Em todo caso, a Zulmira que deu muitas voltas, o Eliseu que passou por 2 relações, depois conheceu a Zulmira e a Zulmira conheceu o Eliseu. E finalmente contraíram o matrimônio. Bom, vocês contraíram o matrimônio e é por isso que estão aqui, né? Porque afirmam que o vosso casamento é um real testemunho. Qual é a base para afirmar que o vosso casamento é um real testemunho? Amém. Bom, a base do meu lado, não querendo roubar aqui eu diria que está mais para o lado da desistência que eu tive após a segunda separação. Eu, quando voltei para casa a segunda vez, eu tinha aquela coisa, eu quero mulher para formar família, ter filhos, evoluir. Eu havia determinado isso para mim. Mas talvez por não buscar em Cristo, não pedir a orientação de Cristo, aquele que é o meu pilar, é o meu alicerce hoje. Naquela altura eu talvez encontrava pessoas que talvez podiam ter em mente, mas não estavam totalmente decididas e preparadas para tal. Obrigado. Então eu fui andando nas brincadeiras, nas noitadas, na prostituição. Eu tinha uma série de amigos, outros até fazia na rua. Não tinha que me preocupar com nada, a não ser com o meu filho. Basta saber que ele comeu, foi à escola, está vestido bem e tudo. O que não era difícil para mim, não é? Porque já tinha um emprego. Então, para mim era só brincar. Só que, para a glória do nosso Altíssimo, nessas mesmas noitadas, nessas mesmas andanças, eu conheço a Zulmira, que atualmente hoje é minha esposa. Acredita, eu conheci a Zulmira, eu estava totalmente embriagado. Mas naquele dia eu lembro muito bem. Eu comecei a ingerir álcool, acho que eram 10 da manhã, era um sábado. Não parei em momento algum, até para comer. Tentei comer, mas como o álcool já estava em excesso, não entrou nada. E lá veio um amigo, um grande amigo meu. Disse, olha, tenho um jantar, vamos passear, não sei o que. Eu estava na zona dele, na zona da Pandora, onde também é a zona dos meus primos, os primos mais velhos, né? Ele chama-me, entro no carro, descemos, fomos à praia. Chegamos na praia, acredita, na mesa onde eu sentei, do outro lado estava a Zulmira. Eles haviam comprado torres, aquelas torres de cerveja. Eu já não via mais aquelas torres, só via a Zulmira que estava do outro lado. Então, praticamente eu cortei, parei de consumir o álcool para poder voltar. Bom, naquele momento não consegui. Ali era o local do jantar, não é? Era Sagres, salvo meu erro. Então dali íamos sair para aquilo que era, como é que chama? After party, não é? Para ali no casino, no Music Café. Então saímos dali,
fomos ao News Café. Ali não consegui, por quê? Porque estava alguém ao lado dela. Estava um homem, um branco, né? Um português. Então eu pensei que talvez o namorado, tinha que me portar. Só que quando nós chegamos ao News Café, percebi que nós estávamos juntos. Eu dali não larguei mais já a irmã Zulmira, eu fiquei de cola. Ficamos ali, procurei conversar com ela e tudo e tal. Até que nos acertamos. Mas aquilo, acredita que era por vaidade mesmo, era por aquelas coisas que eu carregava na cabeça. O tempo foi correndo e tal, fomos nos conhecendo. Só que chegou uma fase em que a Zulmira agarra-me pela mão. Senhor, como é que nós estamos a andar? Porque ainda não discutimos aquilo que é a nossa relação. E eu sempre contava histórias. Eu dizia que eu sou comprometido, mas minha relação ainda não está bem terminada, por isso eu não posso assumir uma outra relação. Mas aquilo era pura mentira. Eu só queria ter espaço para mim e não ter alguém na minha conta. Mas ao andar do tempo, uma vez em casa, né, na minha casa, na altura, na zona do Big Brother, ela veio muito triste, a chorar, e aquilo preocupou-me. O que é que se passa? Ela começa a contar os problemas que ela tinha em casa. Aquilo começou-me a comover. E esta ouvi-lhe, consolei e depois levei-lhe para casa. Mas eu disse para ela naquele dia, eu disse, não podes aceitar seres pisada, porque tu és uma pessoa, tu tens direitos também, já és crescida, consegues tirar o pouco que ganhas nos teus bicos, quando acertas um trabalho, tu trabalhas, levas comida para casa, então não podes aceitar esse tipo de coisa. Só que ela, acho que algo lhe prendia, não é? Na altura parecia um pouco fechada, muito tímida, posso assim dizer. Então, eu fui obrigado a soltar aquilo que... abrir mão, né? Dizer que não, eu tenho que começar a entender esta mulher, a viver, porque esta pode ser a mulher que veio para mim. Porque hoje eu posso afirmar isso. A palavra diz que vinde em mim todos cansados e oprimidos. Então, eu havia atingido o meu limite, daquilo que eu havia determinado para mim. E de repente me apareceu a irmã Zulmira e começou a controlar o meu meio. E eu ainda a resistir, mas já não tinha como a cabeça dele. E hoje estamos cansados. Vou deixar ela falar daquilo que é a base dela também. Amém. Fica à vontade, irmã. Bom, falar do casamento e do casamento ser um testemunho, nós afirmamos sim, categoricamente, que o nosso casamento é um testemunho, sim. Eu, particularmente, venho de uma família sem nenhum historial de casamento. Eu, quando conheci o meu marido, foi numa fase da vida que eu tinha desistido de tudo. Como eu disse anteriormente, eu sou órfã. Era órfã de pai e mãe. E eu não conhecia a família da minha mãe. Então, quando eu conheci o irmão Eliseu, foi numa fase em que eu acabava de pesquisar sobre a família da minha mãe. E eu acabava de achar. Entretanto, que eu informei isso ao meu irmão e ele informou aos tios que era para nos acompanharem ou pelo menos que nos dessem algum apoio emocional
no sentido de conhecermos a família. Não que a gente tenha que resolver os problemas que fizeram com que as duas famílias se distanciassem. Não, mas para conhecermos, porque é nosso direito conhecer a nossa parentela. No entanto, que uma vez que isso foi difícil de acontecer, eu acabei fugindo sozinha, fui conhecer a família da minha mãe. No entanto, que como eu já conhecia a história que me contavam na família de papá, quando fui conhecer a história da família de mamãe, eu decidi desistir de tudo. Eu não queria casar, eu não queria mais ter filhos, não queria ter casa, nem formar uma família, queria viver sozinha, com parceiros múltiplos e morrer com os problemas das duas famílias comigo. Na altura, eu não entendia nada. Na altura, eu até procurava defender uma e outra família, mas hoje eu percebo que eu estava no meio de um conflito espiritual das forças do mal, de forças negativas. Então eu estava no meio de uma disputa espiritual no sentido de poder sanar ou quitar algumas dívidas, se assim posso dizer, espiritualmente entre as duas famílias. Então, quando eu fui conhecer a família da mamãe, quando voltei, eu falei para o meu atual esposo que na altura, quando o conheci, uma vez que ele me disse que tinha uma parceira para mim, então eu dizia que ele era meu pitisco. Eu chamava assim a ele, entre as minhas amigas, meu pitisco. Então, quando eu fui ter com ele, eu disse: olha, eu não quero saber de mais nada, eu não quero ter família, não quero construir família, não quero ter filho, não quero ter nada. Então, ele disse: uau, como? E a mim, onde é que me colocas? Onde é que me colocas no meio disso tudo? Porque nessa altura eu ainda não havia percebido que eu já tinha ganhado um espaço na vida dele. Então, quando ele me fez essas questões, foi quando alguma coisa fez tim na minha mente. Então, foi quando eu vi uma luz lá no fundo do túnel. Eu costumo dizer que o meu marido é uma bênção para mim, porque apesar das diferenças que nós dois temos, apesar dos defeitos que cada um tem, ele é um marido muito paciente, muito atencioso, muito prestativo. Ele é aquele que, naquele momento que eu precisava de alguém mesmo para escutar, ele estava ali e me dava força sempre para eu levantar. Então, para mim, o meu casamento é um testemunho, sim, porque eu não queria saber de mais nada nesta vida. Uau! Testemunho de vida. Bom, vocês são casados. E porque são casados, tomaram uma decisão de se casar. A Zulmira era do jeito que era. O Eliseu também era do jeito que era. E mesmo assim, vocês tomaram a decisão de se casar perante Deus e perante as pessoas. No meio disso, vocês enfrentaram batalhas. Quais foram as batalhas que vocês enfrentaram? Batalhas familiares, espirituais ou até financeiras? Tem alguma coisa que possam nos dar palpável acerca desse assunto? Amém. É assim. Chegou uma fase em que nós decidimos organizar a nossa vida. Porque onde estávamos, a Júlio Dinheiro era a casa da minha irmã, não é? E eu disse para ela: olha, essa casa já vai ser remodelada para aquilo que foi adquirida. E nós temos que começar a organizar a nossa vida. Dali nós saímos, tivemos uma pequena passadinha, né? Para as Motas, onde está a minha mãe e meus irmãos mais novos. Só que dali
percebemos que não seria fácil, porque, como toda a gente sabe, há momentos em que nora, sogra, não funciona mesmo. Então decidimos sair, fomos arranjar um espaço no bairro da Machaquene. A senhora que cuidava de nós, ela já estava de volta à província dela. Só falávamos as coisas através do telefone e tal. E nesse tempo que ficamos no bairro da Machaquene, apareceu uma amiga dela que disse: olha, vocês vão à igreja? Dissemos: nós, na verdade, estamos à procura de um sítio para começarmos a rezar. Por quê? Porque já notamos que ficar aqui só andar atrás dessas coisas de curanderismo não está a funcionar. Olhando mais para aquilo que era a situação dela, ela tinha uma luta muito grande. Eu percebia isso na áurea dela, ela sempre queixava-se de cansaço, com o semblante todo para baixo, tudo. Então aquilo me preocupava. Então eu disse para ela: já está, nós iremos conhecer essa igreja. Foi aqui no Ministério Profético de Cristo, em Gijecom. Primeiro domingo eu não consegui vir, porque quando já estávamos prontos, liga-me do serviço. Eu tinha lá umas tarefas que só eu que devia participar. O meu chefe liga-me, eu disse a ela: só podes ir tu. Ela veio cá, recebeu orações e tal, eu fui ao serviço, fui trabalhar. Acredito eu que foi onde a maior parte da revelação das coisas da vida dela aconteceu. Eu digo que Jesus Cristo não queria que eu estivesse aqui e ver aquilo, porque do jeito que ela me conta, parece que o culto só estava virado para ela. Ela manifestava e manifestava, que até chegou estranho em casa, né? Como é que é? Você saiu aqui de uma maneira, está a voltar de outra. Depois da explicação que ela foi dando, eu percebi que uau. Então, segundo domingo, eu comecei a ver, não vínhamos às quartas, né? Acredito que não havia ainda os cultos, não havia. Só haviam os sábados, que eram consagração dos casamentos. Também eu não vinha. Eu tinha uma malta que era basquete e álcool, porque também não tinha cortado muita coisa. Quando vim naquele domingo, o Man of God, o profeta Daniel, perguntou-me: tu és o... não sei bem dizer naquela altura, não disse marido, o parceiro, exatamente. Eu disse sim. Depois disse: estão a viver juntos? Nós dissemos sim. Então, logo disse: vocês têm que casar. Só nos olhamos assim, uau. Aquilo que já tínhamos começado a pensar, já estamos a ouvir com o homem de Deus. Isso é muito bom. E começamos a trabalhar nisso. Começamos a trabalhar, entre aspas, por quê? Porque eu tinha aquela vida lá fora. Eu ainda defendia que um homem poderia sair, ter noitadas e voltar à madrugada e tal. A parceira ficar sozinha em casa e aquilo estava bem. Mas chegou uma fase que eu vi que algo não vai bem. Por quê? Porque ela chateava-se. Eu tenho certeza que nenhuma mulher quer ficar em casa sozinha. E principalmente nós só vivemos nós. Bastava sair, eu ficava tudo fechado. Só que
Uma dessas vezes eu volto, ela pega o meu celular. Acho que ela já tinha preparado tudo. Eu cheguei, acredito que eram quase 5 da manhã. Ela diz, olha, eu preciso fazer uma ligação, não sei o que, eu estou sem crédito, não sei o que. Era sábado, que foi uma noitada de sexta para sábado. Eu desbloqueei o telefone dela. Ela ficou ali a ver tudo que eram mensagens, chamadas. Antes mesmo de eu apanhar um bolso, ela veio me pregar um sermão. Aquele sermão não me esqueço. Acho que foi ali onde minha ficha caiu. Eu decidi, dentro de mim mesmo, mudar. E desculpa já ela. Eu disse, vamos começar a fazer as coisas juntos. Vamos começar a lutar juntos. No meio disso fomos andando. Acho que um ano antes havia casado um casal amigo, não é? Que depois liga-nos. Diz, olha, nós precisamos conversar convosco, queremos organizar uma ideia de abrir uma empresa. Liga para ela. Ela diz-me a mim, temos que ir jantar em casa. E depois tornaram-se nossos padrinhos hoje. E fomos lá. Chegamos lá, tivemos o jantar, recebemos a notícia e tudo. No meio disso tudo, teríamos que adquirir uma casa, onde iria-se arrumar um material. Produto nesse caso, e fomos andando. Mudámos da Machaquene para essa tal casa que já havia sido adquirida. Fomos viver lá e começamos o negócio. Viemos cá na igreja, testemunhamos. Logo que tivemos essa oportunidade, porque ela veio trazer dinheiro para nós, nós olhamos para essa oportunidade como uma porta que Deus abriu para nós, para aquilo que era o propósito do nosso casamento. E começamos a trabalhar nesse sentido, que era para amadurecer o próprio casamento. E fomos andando. Vou passar aqui para a Zulmira para que ela continue. Amém. Bom, eu não vou separar problemas financeiros, familiares, espirituais. Vou dizer que são problemas espirituais porque a vida é espiritual, não é física. Tudo que acontece no físico não passa de uma cópia, uma fotografia já vivida no espírito. Então, vou falar dos problemas sim, mas para quem está a assistir, saiba que são espirituais. Quando eu recebi o convite para vir aqui ao ministério da minha amiga, eu vim, eu aceitei logo a priori. Uau, aceito, sim, vamos. Porque eu já estava no desespero. Eu já estava numa fase em que eu queria dizer ao meu atual marido para procurar uma parceira. Porque eu não estava a ser parceira. Não, eu não estava a ser parceira. Uma das coisas que me fez não me separar do meu atual marido quando eu descobri que ele me traía, foi que eu reconheci que eu tenho falhado. E o que ele buscava lá fora era, na verdade, fechar aquela parte que ele tinha como falta em casa. Então eu entendi primeiro como meu erro de fazer a ele sair para fora. Eu lembro que aquela vez que eu peguei o celular, não era a primeira, eu já havia visto atrás.
meu parceiro a convidar amigas para correr. Então eu logo me disponibilizava a convidar amigas para ir passear. Então eu logo dizia, vamos passear, para querer suprir aquelas necessidades. Mas quando vi aquele foi quando eu decidi falar. Porque eu aprendi aqui no ministério que não há nada que possa ser resolvido sem que a gente não exponha. Então, para mim, quando recebi o pedido de casamento, foi um uau, obrigado Jesus. Mas depois veio, como vou casar? Onde eu vivo, nem porta tenho. Onde vivo, nem fogão tenho. Nem lençol para cobrir tenho. E a minha família, como é que vão me ajudar em termos de condições financeiras? Porque eu sei a dificuldade financeira que a minha família tem. No entanto que, uau, como já havia recebido também a profecia, nós quando conversamos, dissemos, bom, vamos casar, independentemente do que a gente tem. Eu disse, sim, amor. Ainda que a gente não tenha nada para comer, vamos casar, vamos assinar, depois voltar para casa dormir. Mas quando vinhamos no culto, uma vez ouvimos que tudo o que você deseja, Jesus Cristo já disponibilizou para ti. Então foi quando começamos a sonhar. Quando começamos a sonhar com a festa, com o vestido, com o hotel, começamos a sonhar tudo. E sonhar em termos de ideia para o papel. E depois eu comecei a ter visões do meu próprio casamento, passo a passo, o salão, o vestido, o hotel. Eu até acordava e dizia, amor, eu sonhei que saíamos de um sítio assim, você estava vestido assim, assim, assim. Mas não entendia que era visão na altura. Para mim era um simples sonho. Então, quando lá decidimos casar, nós marcamos a data e fomos comprando alianças, pagando o vestido, fomos organizando pausadamente. Quando já estava próximo, foi quando decidimos informar as nossas famílias. Mas como a minha família era um pouco mais problemática, decidimos começar por ela para sabermos como ir na segunda família. E nós dois decidimos casar sem fazer lobolo. Então, fomos para casa informar o casamento, eu e o meu parceiro. Nós dois marcamos um jantar e lá fomos. Quando chegamos, informamos que queremos casar daqui a 4 meses. O sítio, o salão já foi escolhido e tudo e tal. Entretanto, parabéns, não sei o que, eu a pensar que é de coração. Então, no dia seguinte, eu já ouço com os vizinhos. Que falta de respeito é aquela ali? Onde é que já se viu mulumuzana vir pedir em casamento pessoalmente? Isso é falta de respeito. Tem que mandar a família vir informar, não vir ele pessoalmente. Vem nos informar casamento, só faltam 4 meses. Só vem nos convidar, não vem nos chamar para o casamento. Então, quando eu vi isso com a vizinhança, foi quando marquei a reunião. Porque quando fizemos a apresentação, não houve nenhuma reunião e eu fui organizando as coisas sozinha por saber da condição da minha família. Então, da segunda vez que já era o casamento, para evitar falatórios, organizei a reunião e informei que eu estou a pedir ajuda em termos de ajuda emocional, monetária, em ideias, opiniões, entre outras. Entretanto que o barulho que explodiu primeiro foi de lobolo. Onde que já se viu casar sem ter feito lobolo. Não existe em nenhuma face da terra uma criança ter 5 anos e saltar para 10 anos. Não pode fazer casamento sem ter feito lobolo, porque pode chegar no lar, ficar doente, teu lar pode não durar, você pode não ter filhos. Tem que fazer casamento para informar os tinguluves que a nossa filha está a sair de casa. Então, eu disse, desculpem-me, nós
não temos condições de fazer lobolo agora. Preferimos deixar o lobolo para depois do casamento. Uma vez que é o primeiro casamento da família, nós decidimos organizar alguma coisa. Porque se fosse por nós, teríamos ido assinar, voltar para casa, dormir. Mas porque, uau, é Zulmira, filha de Domingos. Certamente que vocês dizem que os morros lá onde estão, nos vê. Certamente vão ficar felizes por isso. Então, estou a pedir entenderem-me nesse assunto. Mas, no entanto, que eu e meu marido já tínhamos decidido, ainda que digam não, nós vamos casar assim mesmo. Por quê? Porque nós decidimos casar, não pensamos em casar, decidimos casar. Quando decidimos casar, a empresa ainda já estava aberta, mas quando a organização para o casamento já estava a ir, a empresa fechou. No início, quando soubemos que a empresa ia fechar, ficamos tristes, porque para nós é ali onde vinha a fonte de renda para o casamento. Mas depois eu entendi que aquilo tinha que acontecer para que no fim nós entendêssemos que quem faz as coisas acontecerem é Deus e não é nenhum homem. Quando decidimos casar, eu fiquei sem trabalho. Eu não tirei nenhum tostão para meu casamento. Todas as coisas, meu marido, Deus providenciou e ele conseguiu fazer todas as coisas. Eu perdi meu trabalho para que eu entendesse que quem casa não é a mulher. O homem é que casa a mulher em todo sentido. O homem é que casa a mulher, não é a mulher que casa o homem. Entretanto, as coisas foram evoluindo. Nós escolhemos um salão para casar. Então, quando lá fomos, a dona do salão disse que tínhamos que pagar 30% antes para reservar a data. Nós não tínhamos nem um tostão quando fomos marcar a data do casamento. Então ela disse aqui, quando escolhe o dia, automaticamente manda o valor. Nós dissemos, uau, estamos a pedir um tempinho. Não, no máximo posso vos dar uns 2 dias. Não, estamos a pedir nos dar pelo menos uma semana. Então ela disse, olha, vocês podem casar na data que vocês querem, mas não vai ser aqui. Eu olhei para aquela senhora e disse, nós vamos casar nessa data e vamos casar aqui. E vamos casar do jeito que nós sonhamos que vai ser. Ela olhou para nós e disse, vocês são muito otimistas, e começou a rir. Então nos deu uma semana inteira. Voltamos para casa e pensamos, onde vamos conseguir dinheiro? Comecei a orar, porque eu aprendi aqui na igreja, com o Man of God, de que se toda mulher decidisse parar de trabalhar e ficasse em casa somente a interceder, veria muita coisa diferente e boa na sua vida. Então eu acatei aquilo, comecei a orar. Eu comecei a orar, a interceder, a pedir que Cristo abençoasse o meu marido. E assim aconteceu. Dinheiro começou a sair do serviço do meu marido, da pessoa que ele menos esperava. O valor saiu de lá exatamente certinho, os 30% que a senhora pediu. E lá fomos deixar o valor. Então ela disse, até 15 dias antes do casamento, esse valor já deve ser pago todo. Os dias foram passando, fomos deixando uma parte, mas quando chegou o dia, faltava uma boa margem do valor. Quando faltavam 15 dias, ela ligou, disse, então, senhor Eliseu, eu preciso do valor. Ele disse, sim, nós sabemos, vamos trazer. Então, ela foi tendo paciência. Por incrível que pareça, Cristo tocava nela em algum momento e ela ficava calma. Então, quando faltavam 2 dias para o casamento, foi quando apareceu o valor que faltava total para ir deixar. Entretanto que assim a nossa festa aconteceu. Todas as coisas que aconteceram no nosso casamento, nós vimos antes.
E quando víamos, quando nos contávamos, não acreditávamos que as coisas fossem ser do jeito que foram. No dia que passamos a lua de mel, no dia seguinte, eu tive aquela mesma visão que eu tive lá atrás, de ver a ele a sair de um sítio, a passar um cartão. Foi a mesma que eu tive naquele dia. Eu disse, uau, eu já vivi esse momento lá no espírito. Bom, ainda na emoção do casamento, uau! É? Aquele grande dia, depois de tantas dificuldades, dinheiro, família, chegou o grande dia. Mas para a irmã Zulmira, como é que foi aquele dia? Eu estou aqui finalmente a me casar. O que é que pairava no coração e na mente da irmã Zulmira? Uau! Nós começamos a preparar casamento faltando 9 meses. E durante uns 6 meses, eu emagreci, fiquei palito de preocupação. Mas depois, quando eu meti na mente que, uau, quem casa é o homem, eu comecei a relaxar e só orava. Então eu engordei nas vésperas do casamento. A minha família até olhava para mim e dizia, normalmente as noivas emagrecem, mas contigo é o contrário. Eu disse, é Jesus Cristo. Eu lembro numa reunião de barulho que houve, eu voltei, quando fui para tal reunião de barulho, no meio da reunião eu lembro que minha tia disse, ironicamente, eu tenho Jesus, onde está teu Jesus agora? Naquele dia eu não respondi, mas no meu coração eu disse, onde ver o meu Jesus? Então, no tal grande dia do casamento, eu dormi em casa dos meus tios com minhas 2 amigas. Eu lembro-me que na noite eu não dormi, eu só queria conversar até amanhecer rápido. E o meu vestido não estava lá comigo, estava com a madrinha. A madrinha veio com o vestido logo de manhã. Então, quando já eram 4 horas, eu acordei as minhas amigas. Eu disse, acorda, é meu casamento, é hoje, é o dia. Levantem, vamos tomar banho, estamos atrasados. Enquanto estávamos ainda a tempo, não sei o quê. Então, levantamos, as minhas amigas lá acenderam lume, fizeram uma papa para mim, aqueceram uma água para mim. Então, depois começamos a louvar, éramos 3 só. Começamos a louvar e oramos ali nós as 3. Acho que minha família, onde estava, não estava a entender nada, porque ali minha família pareciam aquelas minhas 2 amigas, porque ninguém mais chegou perto, ninguém mais veio, está tudo bem, queres alguma coisa? Não, isso não aconteceu. Então, para mim, casamento já estava consumado no espírito. Eu peguei o telefone, liguei para a madrinha, liguei para a maquiadora, lá chegaram, maquiei, vesti, fiquei toda linda, tal como a noiva de Jesus Cristo. Fiquei toda linda, bonita e lá saímos para o cartório. Meu maior desejo era casar no Palácio dos Casamentos. Minha madrinha sempre dizia, por que não chamam o cartório para o salão? Eu dizia, não, meu sonho é entrar naquela casa branca, sentar naquela sala da noiva, tomar aquele chá. Então, como aprendi, como vi aqui na igreja, todos os sonhos acontecem desde que Jesus esteja à frente. Então, o meu sonho aconteceu. Saímos todos para o Palácio dos Casamentos, mas quando eu já estava lá, eu estava preocupada. Estava preocupada com o salão, porque faltavam algumas coisas no salão. Então, quando saímos do palácio diretamente para o salão, eu quando lá cheguei, minha primeira atenção foi ver o buffet, se realmente as coisas estão lá ou não, mas Deus providenciou e lá estava tudo. O que não tinha não era para estar, não tinha que estar lá. E a festa começou, eu cantei para o meu esposo. Eu cantei para o meu esposo e a nossa festa não foi muito demorada. Até às 20 já estávamos a sair do salão, mas foi tudo muito bonito, tudo calmo, tudo muito chique.
uma sala não cheia de pessoas, porque muita gente que chamamos não veio e acabou vindo aquelas pessoas que queriam realmente ver que Mira está a casar, Eliseu está a casar. Essas pessoas é que vieram, preencheram aqueles espaços vazios, mas para nós já estávamos felizes porque o que tinha que acontecer já havia acontecido. Bom, o irmão Eliseu, de uma forma resumida, também pode dizer como é que foi aquele dia. Bom, se me permite, vou voltar um pouco, porque eu nem cheguei a falar da reação da minha família. Eu só tenho a agradecer à minha família, porque ela soube estar. Bom, nunca falta aquele grupo que sempre puxa para baixo. Nunca faltam aquelas pessoas que sempre tiram palavras, parece que não estão a acreditar. Ou na mente deles dizem: este mesmo está a ir casar? Por quê? As dificuldades que eu vivi com os meus irmãos, com minha mãe, aquilo na família praticamente acabou nos marcando. Então, de uma certa forma éramos olhados como perdedores, posso assim dizer. Mas a graça de Deus sempre esteve conosco. Nós conseguimos caminhar. A minha mãe sempre foi firme e forte. E foi a primeira pessoa que eu chamei. Eu disse: mãe, eu vou me casar. Ela disse: uau, parabéns. Temos que reunir família. Eu disse a ela: eu vou reunir os homens. Primeiro os homens que... Primeiro reuni os meus irmãos, né? Não quis criar separação, reuni todos. Apareceram, conversamos. Apoiaram-me, vamos à luta. A minha mãe ficou mais com as mulheres. Porque eu disse a ela: é melhor lidar mais com as mulheres, porque eu tenho problemas em lidar com mulheres, principalmente quando começam a falar coisas que não ajudam muito em certo tempo. Então, lá fomos. Lembro-me na reunião já com os tios, primos, irmãos. Eu já tinha que apresentar o que eu tinha, não é? Já tinha na altura, porque primeiramente nós decidimos parar, preparar-nos. Foi a compra da aliança, iniciar o pagamento no salão, comprar os vestidos de noivo dela, meu fato, roupas, não é? Só que tínhamos que esperar até faltarem 3 meses para ir reservar já na casa, no palácio da família, né? Onde era o desejo da minha noiva casar. Então, fomos lá, sentamos. Só que quando eles perceberam que tinha lá uma parte que faltava no salão, disseram: olha, tenta recuperar este dinheiro do salão. Talvez podemos fazer casamento aqui no quintal. Este quintal é grande, até podemos estender até lá nas ruas. Por acaso o quintal da casa da minha mãe é grande. É lá onde nós nos reuníamos. Mas eu disse: não. Não é esse meu desejo. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer, mediante as orientações que recebemos aqui na igreja, que aquilo que você determina, aquilo que você escolhe, aquilo que você deseja, é possível. Eu disse: eu vou lutar e eu vou conseguir. Minha mãe disse: olha, isso já foi de lado. Disse: olha, não te preocupes, eu vou dar o meu máximo para que esse casamento aconteça. Acreditem, no trabalho eu comecei a ter responsabilidades que nem eu percebia onde é que tinha. Mas hoje eu posso dizer que era
Deus que punha a mão. Tocava o meu chefe. Já trabalho esse menino. Eu ia trabalhar, era bem remunerado. E eu não pensava duas vezes. Eu mandava o dinheiro para lá. Começava a suprir tudo aquilo que faltava. Bom, também tem aqueles que começaram a dizer: eu vou assumir isto, vou assumir aquilo. Quando chegou o momento, parecia que nem haviam se responsabilizado em nada. Eu ligava, tentava lembrar a pessoa: não te preocupes, eu vou resolver isso. Eu dizia: o tempo está a passar. Isso são coisas que já deviam estar resolvidas. Consegues ou não? Só que quem vai julgar uma pessoa? Então, eram coisas que eu tinha que deixar para trás e lutar com aquilo que estava à minha frente, que era essencialmente a base do casamento. E graças a Deus eu conseguia dar passos galopantes. Comecei a dar passos galopantes, minha mãe me apoiava. Os que tiravam, ela punha na lista, depois ligava-me: epá, tal fulano trouxe isto, tal fulano trouxe aquilo. Aquilo que a irmã Zulmira disse: o que não houve no salão não era para lá estar. Eu lembro-me que eu fiquei muito preocupado com a bebida. Só que depois parei de ser. Eu sou Cristo. Nem eu já estou a consumir álcool. Talvez Cristo não quer que no nosso casamento haja lá muita bebida, porque nós todos já sabemos o que acontece num casamento quando há muita bebida. Tudo pode correr bem até uma certa hora, mas depois, ou dia seguinte, a gente começa a receber relatórios desagradáveis. Aproveitando que está mesmo a falar em Cristo, sim, o casamento aconteceu. Eu queria que vocês falassem da importância que teve Deus no meio de todo o processo da realização e até hoje. Como casal, vocês têm dificuldades, vocês enfrentam dificuldades um com o outro. O que vocês poderiam me dizer de forma resumida? O que vocês fazem para equilibrar a vossa relação e qual é a importância da palavra de Deus no meio da vossa relação? Amém. É assim, desde o momento que nós entramos aqui na igreja e começamos a buscar um Cristo vivo, Jesus Cristo vivo. Começamos a receber aquilo que eram as orientações do Man of God. Nós decidimos abandonar tudo. Eu lembro que eu te disse nas coisas: temos que começar a deitar fora coisas que até já esquecemos. Temos que fazer uma limpeza na nossa casa de raízes que tínhamos lá, panos que diziam que nós tínhamos que ter porque representavam não sei o quê. Nós cortamos isso tudo. Jesus Cristo não opera com amuletos, Ele é Espírito. Nós temos que viver em Espírito. Nós temos que entrar em comunhão com Cristo. Então, eu posso afirmar hoje que a igreja foi a base, foi o pilar daquilo que foi o sucesso do nosso casamento e está a ser a base daquilo que é o bom relacionamento do nosso casamento. Dizer agora que quando viemos aqui à igreja para ser abençoados, não é? Com o Man of God, tivemos uma revelação que nós tínhamos uma missão. Uau, aquilo foi, graças a Deus, obrigado Jesus. Afinal de contas, essa jornada toda, esses tormentos todos, não digo que depois disso os tormentos passaram, não. Foi uma outra fase, uma nova era. Então, dali também nós tivemos que aumentar aquilo que era a nossa busca. Começamos a trabalhar mais para aprender mais sobre um servo de Deus.
aquele que foi chamado para servir. Então isso tem sido a base do bom relacionamento. Amém. O que é que a irmã Zulmira tem a dizer? Bom, eu tenho dito que a preparação do casamento foi para nós, para mim particularmente, uma escola de fé, uma escola de crença. E o ministério teve um papel grande e fundamental no meio de tudo isso. Porque quando o meu atual marido me apoiava e eu não querer desistir de nada, foi quando Deus levantou para agir na minha vida. Entretanto, quando começamos a frequentar o ministério, nós ainda tínhamos a curandeira na nossa vida. Então, para nós, ir à igreja é normal, como aconteceu muitas das vezes quando já íamos a outros ministérios. Lá era só ir à igreja, voltar para casa, continuar aquela vida, beber, sair para a discoteca. Mesmo aqui no ministério, nós aos sábados, eu me lembro que eu tinha muitas vontades da carne. Eu sempre dizia ao meu marido, vamos à discoteca, vamos para 10 de novembro, vamos, leva-me à Luso. Eu gostava de assistir striptease. Eu sempre dizia ao meu marido, leva-me, eu quero ver, eu quero assistir, eu quero ver como é que é, sem saber o porquê daquilo, o porquê daquela vontade. Então, quando a palavra foi entrando na nossa vida, tem uma coisa que eu aprendi. Quando um cristão quer ter comunhão com Deus, a primeira coisa que ele deve aprender é crer no Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira coisa para isso acontecer é você se entregar, morrer o teu eu, morrer a pessoa carnal para crescer a pessoa espiritual. Então, quando a palavra entrou em nós, a primeira coisa que fizemos foi confessarmos os nossos pecados, morrer a nossa carne, o nosso desejo carnal. Uma das primeiras coisas foi nos desvincular da curandeira e de todos os remédios que nós tínhamos dentro de casa. Eu lembro que uma vez ela ligou, disse, onde vocês estão a rezar? Tem muito fogo. Eu disse, sim, eu fui liberta do marido espiritual. Ela sempre dizia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas depois ela acabou se desvinculando de nós. O segundo passo foi parar de beber. O terceiro foi parar de fornicar, porque nós vinhamos aqui ao ministério, recebíamos bênçãos, mas quando íamos para casa não víamos a materialização. Então nos perguntávamos, onde é que estamos a falhar? Foi quando decidimos parar de fornicar. Então foi depois disso onde vimos as coisas acontecer. No nosso dia a dia, como é que é a nossa relação? É óbvio que cada um de nós vem de famílias, culturas, hábitos, costumes, etnias diferentes. Então é sempre um desafio viver e conviver com uma pessoa dia após dia e saber que é para o resto da vida com essa pessoa. Então nós temos que aprender a respeitar-nos um ao outro. Então nós cultivamos respeito, amizade, acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, o nosso alto refúgio. E Ele é tudo para nós. Então, eu, como mulher, tenho colocado o nosso lar nas mãos de Cristo. Ainda que as coisas amarguem entre nós dois, ainda que as coisas pareçam confusas, mas quando vou para Cristo, ainda que eu esteja triste, chateada com minha razão, com meu marido, mas quando vou chorar para Cristo, eu sei que quando levanto dali, levanto com paz no meu coração, porque Ele é a base do nosso lar. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa. Queria desde já agradecer-vos pela presença e também pedir que continuem a manter-se firme no caminho de Deus. Nós voltaremos para mais uma edição do Meu Casamento é um Testemunho, mas desde já ficamos por aqui e esperamos
ao telespectador numa próxima oportunidade. Fique bem, fique em paz.